Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das viradas de chave mais importantes do livro de Gênesis. Sabe, estamos saindo da era dos grandes patriarcas, de figuras como Abraão, Isaque e Jacó, para entrar de cabeça na história bem turbulenta dos 12 filhos de Jacó. É, literalmente, uma passagem de bastão que mostra como o plano de Deus se desenrola no meio de famílias que são tudo menos perfeitas, passando por luto, por traição, por coisas que mudam o jogo completamente. E tudo começa com essa pergunta que fica no ar, né? Como é que pode a família que carregava a maior promessa de Deus ter acabado escravizada numa terra estrangeira? Olha, a resposta não é nada simples, ela vai se revelando num drama familiar pesado, intenso, que leva a gente das promessas espirituais mais incríveis até o fundo do poço do ciúme e da crueldade. Vamos juntos desvendar essa história. A nossa jornada começa lá em Gênesis 35. Deus faz um chamado direto para Jacó: volta para Betel. Betel, que significa casa de Deus. Só que para entrar na casa de Deus, a família de Jacó precisava, antes de mais nada, arrumar a própria casa. E isso exigia, sim, uma verdadeira faxina espiritual. E Jacó não perde tempo, não. Ele dá 3 ordens bem claras e diretas para todo mundo. Primeiro, jogar fora todos os ídolos, todos os amuletos que eles trouxeram de outras terras. Segundo, se purificar, que é um ato de limpeza por fora, mas que representa uma mudança por dentro. E terceiro, trocar de roupa, um símbolo muito forte de que a vida antiga estava ficando para trás. Era um chamado radical mesmo, sabe? Para um arrependimento de verdade. E a resposta da família? Imediata e total. Eles entregam tudo: ídolos, brincos que tinham ligação com práticas pagãs, e Jacó enterra tudo debaixo de uma árvore. É um ato de renúncia definitivo. E aí, logo em seguida, acontece uma coisa incrível. O texto diz que um terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas e ninguém teve coragem de ir atrás deles para se vingar do massacre que os filhos de Jacó tinham cometido antes. Ou seja, a obediência sincera trouxe uma proteção divina, sobrenatural. E lá em Betel, a gente chega no ponto alto desse reencontro. Deus não só reafirma a aliança, mas, como a gente vê nessa citação poderosa aqui, ele renova a promessa e vai além. Reis estarão entre os seus descendentes. Pensa só no peso disso. No exato momento em que a família se consagra, Deus já está apontando para um futuro de realeza, de grandeza. É espetacular. Mas a promessa de Deus convive com a dura realidade da vida, né? Esse mesmo capítulo é marcado por um tempo de luto profundo. Numa sequência rápida e muito dolorosa, morre Débora, a fiel ama de Rebeca, morre Raquel, a esposa que Jacó tanto amava, bem na hora de dar à luz seu último filho, e por fim, o próprio patriarca Isaque. A narrativa ensina pra gente que o plano de Deus não para, mas ele avança no meio das nossas dores e perdas mais reais. Agora, vamos para Gênesis 36. Esse é um daqueles capítulos que, vamos ser sinceros, muita gente pula, né? Uma lista enorme de nomes, mas essa genealogia de Esaú está aqui por uma razão muito importante. Ela cria um contraste muito forte com o caminho que a família de Jacó está prestes a seguir. E este slide aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, a gente vê a linhagem de Esaú, o povo de Edom, que rapidinho se torna um reino poderoso, cheio de chefes e reis. Eles têm sucesso, riqueza, poder, tudo aquilo que o mundo vê como bênção. Do outro lado, está Jacó, o herdeiro da promessa, que continua vivendo como um peregrino, sem terra própria, enfrentando uma crise atrás da outra. E aqui está a grande lição. A bênção de Deus muitas vezes não parece sucesso imediato. É uma jornada de fé construída no meio do sofrimento e da espera por uma promessa futura. Essa jornada de fé nos joga direto em Gênesis 37 e no olho do furacão de um dos maiores dramas familiares da Bíblia. É aqui que a gente conhece José, um jovem de 17 anos, o filho favorito de Jacó. E é justamente esse favoritismo que vai acender o pavio de um conflito que vai mudar a história para sempre. O primeiro sinal visível desse conflito todo é a famosa túnica. Mas esquece aquela ideia de que era só um casaco colorido. O termo original, Ketonet Passim, descreve uma roupa chique, de mangas compridas, totalmente inadequada para o trabalho de um pastor. Era uma roupa de realeza, um símbolo público de que Jacó estava colocando José numa posição de liderança acima dos irmãos mais velhos. Esse favoritismo escancarado de Jacó foi a gasolina num fogo que só crescia. E 3 coisas funcionaram como gatilhos para o ódio. Primeiro, José meio que agia como um dedo duro, contando para o pai o mau comportamento dos irmãos. Segundo, a túnica, a prova diária da preferência do pai. E terceiro, os sonhos. Os sonhos que José, talvez com uma certa falta de noção, decidiu compartilhar com todo mundo. O primeiro sonho foi bem direto ao ponto.
Lá no campo, os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de José, que ficava de pé. O simbolismo era óbvio, né? E a reação deles foi imediata e cheia de raiva. Você está querendo dizer que vai reinar sobre a gente? O ciúme virou ódio declarado. Se o primeiro sonho já foi uma provocação, o segundo foi ainda mais ousado. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Agora, a história incluía não só os irmãos, mas também o pai e a mãe. Dessa vez, até Jacó repreendeu ele pela arrogância do sonho. Mas o texto dá uma pista importante. Jacó, no fundo, ficou pensando naquilo. E a chance para a vingança não demora a aparecer. Jacó manda José ver como os irmãos estão, e eles o veem chegando de longe. O plano inicial é brutal: matar o garoto. Rúben, o mais velho, tenta dar uma amenizada, sugerindo jogar ele num poço, porque o plano dele era resgatá-lo em segredo depois. Mas, na ausência de Rúben, Judá propõe uma coisa ainda mais fria e calculista. Por que não lucrar com a situação e vender o irmão como escravo? 20 peças de prata. Esse foi o preço da traição. O valor que eles receberam de mercadores de escravos pelo próprio irmão. A frieza desse ato é simplesmente chocante. Para encobrir o crime, eles pegam aquela mesma túnica, o símbolo do favoritismo, e a mergulham no sangue de um bode. Levam para o pai, que é consumido pela dor. É uma ironia trágica. Jacó, que um dia enganou o próprio pai para roubar uma bênção, agora é enganado de forma brutal pelos filhos, começando um luto que duraria mais de 20 anos. A história parece ter um fim terrível, não parece? O mal venceu, José está a caminho da escravidão, os irmãos vivem com a culpa secreta e Jacó está de coração partido. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que a mão invisível de Deus começa a tecer um plano de redenção que ninguém podia nem imaginar. E aqui a gente chega numa das interpretações teológicas mais profundas dessa história. José é visto como um tipo, ou seja, uma prefiguração de Cristo. Olhem só os paralelos que este slide mostra. Os dois são o filho amado do pai. Os dois são rejeitados e traídos pelos seus. Os dois são vendidos por prata. E o mais importante, através do sofrimento injusto, os dois se tornam o meio de salvação para aqueles que os rejeitaram. E isso nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. A jornada de Betel ao Egito é uma história sobre como a soberania de Deus pode usar até os piores atos de maldade humana para cumprir seus planos. E nos desafia a perguntar: mesmo quando o mal parece estar vencendo na nossa vida, quando a injustiça parece prevalecer, será que não estamos, na verdade, testemunhando o desdobramento de um plano de redenção que é muito, muito maior?